O presidente Jair Bolsonaro postou em sua conta no Twitter um vídeo com imagens dele desfilando sobre um cavalo e acenando para os manifestantes durante ato de apoiadores em Brasília ontem. Abro aspas. "Estarei onde o povo estiver", escreveu Bolsonaro. Pela manhã, ele sobrevoou a esplanada dos ministérios em Brasília de helicóptero e acenou para manifestantes. Hoje, Bolsonaro orientou seus seguidores a não irem à manifestação nas ruas no próximo domingo em Brasília. Isso porque, para o mesmo dia, foi convocada uma manifestação auto-intitulada antifascista. Ontem, manifestantes tomaram ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro em ato que se dizia pró-democracia e antifascista. Sobre o novo ato, no dia 7, o presidente disse, abro aspas, "Olha, estão marcando domingo um movimento, né? Deixa eles irem sozinhos domingo. Eu não coordeno nada, não sou dono de grupo, não participo de nada. Só vou prestigiar vocês que estão me apoiando, fazem um movimento limpo, decente, pela democracia, pela lei e pela ordem. Eu apenas compareço." Essas foram as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Para a gente começar a nossa conversa, então, quero ouvir o Zé Maria primeiro. Ô Zé, o que é que você está achando disso tudo, dessas manifestações que saíram às ruas ontem aqui em São Paulo, protestos antifascistas, segundo os organizadores, de outro lado, os manifestantes dando apoio ao presidente Bolsonaro. O que é que você está achando disso tudo, Zé? Olha, eu acho um termo forte demais essa história de antifascista. Isso coloca ali no presidente da República, né, uma pecha que não é dele e que é perigosa. Esse tipo de rótulo acaba alimentando loucuras e paixões, como foi o caso do Adélio Bispo e de outros aventureiros que poderão aparecer. E impede qualquer possibilidade de diálogo. Isso não tem nada a ver, isso não tem nenhuma comparação, não tem nenhum sentido. Há fragmentos captados aqui e ali dessa história de leite, no dia do leite. O presidente aqui, nós transmitimos aqui, fazendo um incentivo à agropecuária, não tem nada com essa história de supremacia branca. Aquela tocha lá foi um movimento isolado lá, de uma garota que reuniu 30 pessoas e foi para o esplanado com tochas. E outros pontos ali que acabam sendo captados aqui e ali pela oposição e o Supremo entrando nessa onda, né? Virou oposição. Vitor, eu fui lá acompanhar, ver de perto essa manifestação de domingo aqui na Esplanada dos Ministérios. Mesmo sem convocação, já se tornou aqui uma tradição. Todo domingo, os aliados do presidente Jair Bolsonaro dão voltas ali na Esplanada dos Ministérios e se concentram na Praça dos Três Poderes, onde é proibida a manifestação. Isso por um decreto daqui do governo do Distrito Federal. Aí eles estacionam o carro e descem, descem a pé, e lá o presidente, depois de sobrevoar lá de helicóptero, desceu e pegou um cavalo da PM aqui e deu uma volta, né, entre os manifestantes. Vitor, isso não é provocação. Isso não é nenhum sinal de que está fazendo um início de uma ditadura militar, até porque o presidente Jair Bolsonaro não comanda os militares da ativa. Não há uma ligação direta entre os comandantes militares e o governo em si. Os governos militares, os comandantes militares, eles estão de uma maneira muito imbuída em administrar o próprio Exército, Marinha e a Aeronáutica do que exatamente se envolver em política. Esse artigo 142 da Constituição, que é citado aí como possibilidade de intervenção, ele é explícito e diz lá num dos artigos de que ao militar não é possível fazer filiação partidária. Isso o Constituinte quer dizer que o militar não pode militar na política. Não é só filiação oficial, não pode e não deve. Trata-se de um conjunto de poderes, que é um poder, né, de armas, do presidente da República, submissa ao presidente da República e pronto. Desta manifestação de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro tem mais a ver com esses atritos com o Congresso Nacional e com o Supremo do que exatamente com tentativa de golpe ou controle. Isso não existe. Ô Fiuza, e se esses manifestantes aí que se dizem a favor da democracia resolverem apelar para a violência, aí é que eles vão acabar fortalecendo o governo do presidente Bolsonaro, né, Fiuza? Pois é, Vitor, mas a tática é uma tática complicada, né? Porque, na verdade, a tática, quer dizer, a gente viu aí o presidente dando uma palavra sobre isso e digamos que dissuadindo, né? Quem esteja querendo se manifestar semana que vem
a ir para a rua, porque vão ter os antifas, né? A tática dos antifas, Vitor, é impedir que os manifestantes pacíficos, democráticos, saiam à rua. Não tem nenhuma dúvida. Eu vou te dizer que eu acho até que demorou, sabia, acontecer, porque a gente conhece a forma, o modus operandi, né, desses grupos aí, e eles agem sempre com esse intuito, né? Quer dizer, são cenas de violência brutal, como nós vimos, né? Aliás, um parêntese aqui, com uma rede de complacências que eu estou achando uma coisa estranhíssima, né? O pessoal insistindo em chamar de manifestação pela democracia. Os métodos são conhecidos, mas isso a gente pode falar depois. O intuito é esse, você vai para a rua, desce o sarrafo na polícia, em quem estiver na frente. São muito violentos, tem armas brancas, tem faca, canivete, pau, pedra, tem morteiro, né? E o que acontece? A tendência, né, se esses grupos começam a se fazer presentes nas ruas, é que os manifestantes pela democracia, ou como tem sido, né, Vitor? Tem uma insistência em tentar dizer que são grupos orquestrados. A gente viu, desde o ano passado, manifestações grandes, nacionais e pacíficas por uma agenda. Sempre foi por uma agenda, né? Inclusive na reforma da Previdência a gente viu isso acontecer bastante. São manifestações com muitos idosos, às vezes com crianças, mulheres, famílias. E essas pessoas, a tática desses grupos que são fascistas, embora se auto-intitulem antifascistas, é amedrontar essas pessoas. E conseguirão, Vitor, amedrontar se a lei, né, se os homens da lei, se os guardiões da lei não agirem como tem que agir. Teve aí essa primeira demonstração, os delinquentes precisam ser, né, alguns foram detidos, eles precisam ser processados, tem que haver inquérito, tem que haver punição, porque é muito difícil, a tática é complicada, é eficiente e é para não sair mais ninguém na rua. Você, Augusto, quero ouvi-lo. E ontem, estava acompanhado por um canal de televisão de São Paulo, eu não entendi rigorosamente nada, porque houve essa inversão forçada pelos narradores e repórteres, que aqui se referiu o Guilherme. Eram os antifascistas, torcedores de futebol, eram assim descritos, né? Torcidas organizadas, não entendo a vinculação com política. Se eles quiserem discutir coisas que acontecem nos seus clubes, não sobra motivo para manifestação. Mas esse é outro problema. Torcidas organizadas, gente agindo com violência, sempre os locutores insistindo em inverter as coisas, que a violência e os fascistas estavam do outro lado, apoiando o governo Bolsonaro. Então eu realmente não entendi. Foram manifestações pequenas. Agora, é o que o Guilherme disse. Historicamente, já podemos usar esse termo, já as manifestações, o brasileiro redescobriu a rua e já faz tempo, alguns anos. E toda manifestação da esquerda tem violência. Os black blocs jamais apareceram em manifestações que eles chamam de extrema-direita, pela intervenção militar, nada disso. Tudo que clama pela intervenção militar é meio doida, não faz sentido. Então eu acho que a imprensa deturpa deliberadamente, os canais de TV estão cobrindo de uma forma criminosa, tá? Você assassina a verdade, isso é um crime. E eu acho que não faz sentido também você fazer manifestações de pouco porte que não tem uma bandeira definida. Não tem uma bandeira definida, está havendo uma movimentação contra o governo Bolsonaro, que foi eleito democraticamente, e que não fez concretamente nenhum tipo não provocou nenhum dano à democracia. Sai, por exemplo, um abaixo-assinado cheio de gente de todo tipo, que saiu acho que no sábado, nos jornais aqui em São Paulo, e veja só, aliás, precisa pegar esse redator aí e mandar urgentemente para a escola
que a Dilma, por exemplo, e o Lula não frequentaram. Precisa aprender português. E aqui, ó. Somos cidadãs, cidadãos, empresas, organizações e instituições brasileiras. Ó a confusão já, né? O balaio. E fazemos parte da maioria que defende a vida, a liberdade e a democracia. Alguém aqui defende, por acaso, a morte, o totalitarismo e a ditadura? Eu acho que quem defende a ditadura é quem fala bem da Venezuela, começo de conversa. Somos a maioria que apoia a independência dos poderes da República e clamamos que, esse dói, né? Clamamos que é dose. Lideranças partidárias, não existe liderança, líder. Partidárias, prefeitos, governadores, vereadores, deputados, senadores, procuradores, juízes assumam a responsabilidade de unir a pátria e resgatar nossa identidade como nação. Aqui eu citei apenas 2 parágrafos do imenso besteirol. Eles não citam o nome do presidente Bolsonaro, não citam um fato sequer que justifique esse monte de assinaturas. É o exército da BIC, né? Eles assinam qualquer coisa desde que pareça contra o governo Bolsonaro. Você não entende contra o quê? Eles são e a favor do quê? Eles são. O que é que aconteceu concretamente? Para não me estender demais, eu queria convidá-los a todos, os que ficam falando em golpe disso, golpe daquilo, Bolsonaro caminha para o golpe. Não existe golpe sem movimento, sem que o Exército ou as Forças Armadas tomem partido, que elas interfiram. E para azar dos reais golpistas, as Forças Armadas são profissionais. Não vai haver nenhuma definição de tropa por este ou aquele, porque como elas defendem a democracia e o Estado democrático de direito, elas vão respeitar o resultado das eleições, que foram realizadas há menos de 1 ano e meio, ou pouco mais de 1 ano e meio. É isso.